Tudo bem, querida? Marília, Jefferson, sejam bem-vindos. E aí a gente já começa aqui a nossa análise dos textos motivadores do nosso tema Trabalho Infantil no Brasil. Depois, como de costume, vou colocar os textos motivadores lá no nosso grupo, ok? Bruna, bem-vinda. Fernanda, bem-vinda. Ô tio, seja muito bem-vindo. Marília, beleza? Boa noite. Fernanda, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Vou virar aqui, vamos ler o primeiro texto motivador de hoje. Beleza, Sara? Beleza, Marcos? Vamos lá. Trabalho infantil no Brasil, tá? Nosso tema dessa semana, 21ª semana de trabalho, hein, gente? Né? Chamei a atenção para vocês no outro dia que a gente completou um semestre de trabalho aqui. Já estamos em pleno segundo semestre de trabalho, tá? Vamos completar um semestre inteiro, mais um segundo semestre inteiro até o dia da prova, tá? Então aqui não tem pandemia, tá? A gente está a todo vapor na nossa preparação. Hoje tivemos a notícia excelente aí, recebi a notícia de mais 3 pessoas que tiveram aí correções acima de 900, né? Estamos rumando para ter a nossa comunidade inteira aí tirando excelentes notas, se Deus quiser. Vamos lá. Tema dessa semana, trabalho infantil no Brasil, tá? Lembrando, a primeira coisa que eu falo para vocês sempre, né? O tema do Enem é sempre um problema, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o problema. Geralmente, esse problema vem bem expresso no título. Nos últimos Enems tem sido assim, tá? Aqui, então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, não está diferente, né? Trabalho infantil, né? Todo mundo sabe qual é o problema aqui, né? Em suma, crianças trabalhando, né? Em suma, além do que a lei permite, né? O que é em si já é até um crime, tá entendendo? Em suma, esse é o problema aqui. Esse é o problema nosso. Sempre mando vocês darem uma analisada no título para ficar esperto para cada palavra do título. Escrevam elas separadamente, tá? Para assim vocês terem certeza que vocês estão entendendo. Então aqui é trabalho infantil, né? Não é trabalho escravo, por exemplo, em geral, ainda que possa estar caracterizado também. Tá? Aqui a gente não está tratando de adultos, tá? Só crianças, trabalho infantil. Não estamos tratando de outros tipos de exploração de crianças, tá? Como exploração sexual, que mais? Em suma, outros tipos de exploração que pode pedofilias e tráfico. A gente já teve um tema sobre tráfico de menores. O objetivo aqui, o nosso problema é especificamente trabalho. Então, atenção, gente. Já atenção ao título para vocês não fugirem do tema. Vamos ler o primeiro texto motivador, texto número 1, e a gente vai fazer aquele exercício que a gente faz sempre. Vocês vão ler comigo e vão me dizer, esse texto se refere a quê? A qual elemento essencial da nossa análise, né? A gente lembra que a gente lê os textos motivadores e monta o quadrinho com os 4 elementos essenciais: problema, bem, causas e solução. Então, cada texto motivador se refere principalmente a um dos elementos, certo? A qual dos elementos esse texto aqui se refere? Ao problema, ao bem, à causa ou solução? Bem-vindos, Vinícius, Arthur, grande Arthur, sumido, Luísa, Yuri. Valeu? Vamos lá. Texto 1. Um dos fatores centrais de estímulo ao trabalho infantil é a pobreza. Em famílias de baixa renda, a maior chance de as crianças e adolescentes terem que trabalhar para complementar a renda dos pais. O auxílio na renda familiar é mais determinante na entrada no mercado de trabalho para crianças mais novas.
Outro fator que favorece o trabalho infantil é a educação de má qualidade. Se os pais ou as próprias crianças têm a percepção de que a escola não agrega ou que oferece poucas perspectivas de melhoras na condição de vida, aumenta a probabilidade de abandoná-la e ingressarem no mercado de trabalho precocemente. Essa situação é mais nítida no ensino médio, onde a principal causa da evasão escolar é o desinteresse dos adolescentes. Vamos lá, o tio acha que é causa, Nikele causa, Raquel causa, o Anderson causa, Sara causa, mas qual causa? Qual causa, perdão, hoje eu estou enrolado. Qual causa que ele está se referindo, tá? Escrevam aí, tá? Causas. Stefane, grupo de causas. Raquel, Marília, perdão, causas. Arthur, causa. Fernanda, todo mundo acertou. Vamos lá. Nikele, pobreza. O que mais, gente? Só pobreza? Tá falando de pobreza aqui, ó. Um dos fatores centrais de estímulo ao trabalho infantil é a pobreza. Uma das causas é a pobreza. Só isso, gente? Só a pobreza que ele está falando? Sara, pobreza. Raquel, pobreza. Fernanda, Fernanda já bateu na trave, aí, ó. A Marília, fatores econômicos, em suma, né? Pobreza, mas tem uma outra coisinha que ele está falando. Ó, o tio, pobreza, desinteresse, má educação, né? Isso. Pobreza e causas sociais. Quais causas sociais? A Sara, educação de má qualidade. Escolas com péssimas qualidades. Nikele, é isso, né, gente? Ele está falando, olha lá, no primeiro parágrafo ele fala da pobreza em si, né? Quer dizer, uma causa meramente econômica. A criança tem que trabalhar para ajudar os pais e pronto. E outra questão é a educação de má qualidade. A escola é tão ruim que o cara não vê nenhuma perspectiva para ele continuar ali e ele se manda e pensa assim, vou fazer uma coisa melhor da vida. Notem, gente, como ele está dando duas causas para vocês do problema. Nota que a primeira, ele fala que se aplica mais a crianças mais novas. E a segunda, tá? O cara quando sai da escola por falta de interesse na escola ou porque a educação está ruim, ele fala que geralmente é mais o pessoal adolescente, certo? Cananda, bem-vinda. Pera aí, Nikele, os comentários desaparecem tem horas. Do que você está falando, Nikele? Me ajuda. Houve algum problema aqui na transmissão, não? Vamos lá. Então, gente, texto 1 é causa. Todo mundo acertou. Beleza. Texto 2. Vamos para o texto 2, mesma coisa. Eu quero que vocês me digam a qual elemento ele está se referindo. Problema, bem, causas ou solução. Vamos lá, vamos ler. Texto 2. Pô, tá meio torta aqui eu acho que é a imagem, né? Pera aí, deixa eu acertar. Instagram tá dando problema. Pois é, o meu Instagram também tá esquisito, gente. O meu Instagram tá muito esquisito também. Bom, a imagem agora tá legal ou não? Pera aí, confirma se a imagem não estiver legal, não dá para ler. Vamos lá. Imagem tá ruim. Pera aí, deixa eu ver se eu melhoro então a imagem. Pera aí. Não, já tá no máximo aqui de brilho. Pera aí, eu não consigo aumentar além disso. Pera aí. Deixa eu virar para mim, pera aí. Deixa eu virar para mim. Deixa eu virar de novo, ver se vai. Pera aí. Me digam agora como é que tá. Vê se agora melhorou, gente. Tá melhor agora ou não? Mais ou menos, imagem melhorou, mas não está nítida. Cris CL Cardoso, muito bem-vinda. Tá ruim, prof?
Cara, deve ser da conexão. Eu vou mudar a minha conexão aqui para rede para minha rede pessoal, pô. Tá. Vamos ver se vai melhorar agora. Vamos lá, pera aí. Querido, estou fazendo um teste aqui, eu botei para rede móvel agora. Eu acho que deve ser esse o problema. Vê se vai melhorar agora. A conexão, a velocidade da conexão deve melhorar. Estou torcendo para melhorar a imagem, né? Vamos lá. Melhorou, queridos? Me digam aí. Pera, ficou ruim? Não. Me digam agora se melhorou. Ana Beatriz, melhorou. Melhor. Tá dando para ler ou não? Vamos lá. Era a conexão. Era a conexão. Vamos lá, vamos lá. Agora vou tomar um ferro aqui na. Daqui a pouco vai terminar meu pacote aqui. Já no outro dia eu tive que botar a rede móvel. Vamos lá, vamos lá. Gente, leiam e me digam se é problema, se é bem, se é causa ou se é solução. Texto 2. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividade da lista TIP, piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. Confira. A. Até 13 anos, proibição total. B. Entre 14 a 16 anos, admite-se uma exceção, trabalho na condição de aprendiz. Entre 16 e 17 anos, permissão parcial. São proibidas as atividades noturnas insalubres, perigosas e penosas. Todo mundo já está dizendo que é problema. Gente, é claro que é problema. Muito bem, de novo, todos acertaram, né? Tranquilo esse, né? Agora uma pergunta para vocês, pessoal que já está experiente aqui no método, tá? Me respondam. Essas informações que a gente acabou de ver, onde que podem entrar na redação? Qual é o lugar apropriado para essas informações que a gente viu do texto 2 entrar na nossa redação? Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida de acordo com a legislação de cada país. Por exemplo, né, a primeira frase do parágrafo. O que ele está falando? O que ele está fazendo aqui? Jamine na 2, o Anderson na introdução. O que ele está fazendo aqui? Em trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. Vinícius, frase 1 e 3, Nikele 1 e 2, 1 e 2. Então, gente, frase 1 da redação, não é isso? Principalmente a frase 1, né? Por quê? Ele está começando o texto 2 exatamente com uma definição do que? Do nosso problema, né? Lembra, né? A gente começa com uma definição ou do bem ou do problema, né? Aqui a gente tem uma definição do problema. Na frase 2 a gente diz o que? A importância do bem ou a importância também do problema. Por que o problema é ruim? Na 2 a gente vai falar por que o bem é bom ou por que o problema é ruim. E na 3 aparece de novo o problema dentro da tese, tá? Então realmente todo mundo aí acertou. Na introdução, frases 1, 2 e 3, né? Eu acho principalmente na frase 1, porque ele está dando uma definição. Notem, ele não está entrando, prestem atenção no que eu vou falar, atenção agora, aqui comigo. Ele não está entrando em detalhes de por que o trabalho infantil é ruim. Né? É óbvio que a gente sabe por que é ruim. Notem, ele não está fazendo isso aqui.
Ele está dando uma definição, é um texto frio, é um texto seco, em que ele está falando da lei, o que está escrito na lei brasileira. A menor aprendiz até tantos anos, pode, trabalho insalubre, não pode, etc. Mas ele não está dizendo por que não pode. Por que um menor de 13 anos ou menos não pode trabalhar? Ele não está explicando, ele não está dando a importância, ele está dando só definições certas, secas e breves, definindo o problema, Niquele. Então bem, gente, frase 1 da redação. Kirst, a definição do problema pode ser o bem? Não sei se entendi. Não, então, calma. A gente pode começar a redação, né? Vocês já viram lá aquela estrutura que eu passei para vocês, a gente começando ou pela definição do bem, e em seguida, na frase 1, dando a definição do bem, e na frase 2, dando a importância do bem. Mas em alguns temas, certo? Às vezes é útil você, em vez de falar do bem, certo? Por exemplo, aqui qual é o bem desse nosso tema? Se o problema é trabalho infantil, o bem é o contrário, né? Se o problema é trabalho infantil, o bem é crianças não trabalharem, né? Crianças não trabalharem antes da hora. É uma coisa que é até meio complicada de você falar, certo? Em alguns temas é mais fácil você começar a redação falando do bem. Em outras redações é mais fácil você começar falando do problema, tá? Então, nessa redação aqui, se você quiser começar falando do problema, você pode. Aí como é que vai ser? Em vez de você começar falando do bem e dando a importância do bem, você vai falar do problema e vai dar a importância do problema, né? No caso, por que o problema é ruim? Por que o problema é sério, entendeu? Notem que nesse texto aqui, ele não fala, ele não entra nesse detalhe de por que é ruim trabalho infantil, por que é uma coisa que nós devemos coibir. Ele só está dando definições, olha, trabalho infantil, até essa idade pode, até essa aqui não pode, não sei o quê, mas ele não está dizendo o porquê. Então esse texto aqui, esse material desse texto 2 é perfeito para a frase 1, certo? Da nossa redação. Todos entenderam? Vicky, bem-vinda. Esse tema é legal falar do mal. Pode ser, talvez, do mal ou do problema, né? Como vocês queiram. Vamos lá. O que eu chamo de problema, né? Porque todo tema do Enem é um problema que eles te dão para resolver, certo? O problema é um só para todo mundo. As causas do problema, às vezes, assim, o mesmo problema, o mesmo assunto, tem várias causas, tá? E de repente, assim, para um é interessante falar de uma coisa, já para outro candidato, não, eu prefiro falar de tal coisa. É aquele velho exemplo que eu dou para vocês, gente. Por exemplo, problema, violência no Brasil, certo? Aí aquele velho exemplo que eu dou para vocês. Quem é de direita fala, quais são as causas da violência do Brasil? As leis são muito brandas, não tem pena de morte, todo mundo faz o que quer, entendeu? Então tinha que ter mais polícia, tinha que ter mais prisão, tinha que ter pena de morte, ou seja, tinha que ter mais rigor, né? Isso, o pessoal mais de direita pensa assim. O pessoal mais de esquerda já pensa o quê? Não, a causa da violência é a falta de educação, precisamos construir escolas, aumentar o salário do professor, etc. Quer dizer, ele acha que essa é a causa. Então notem, gente, o mesmo problema, tá? Finge que é uma redação do Enem, entendeu? O mesmo problema, um cara acha que é uma causa, entendeu? Aliás, a causa principal é uma. O outro cara acha que a causa principal é outra completamente diferente. Então, assim, vocês são livres na tese de vocês para indicar as causas que vocês acham importantes. Mas o problema é um só para todo mundo. Eu não sou livre para decidir qual vai ser o problema que eu vou tratar na minha redação. Se eu fizer isso, eu vou fugir do tema. O problema é um só para todo mundo, tá? Beleza? Kelly, seja bem-vinda. Vamos para o próximo texto motivador. Texto motivador número 3. Mesma coisa, vocês vão ler e vão me dizer a qual elemento ele se refere. Problema, bem, causa ou solução. O coordenador da área de infância do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, aponta ainda o trabalho infantil como uma das causas da evasão escolar.
Tudo começa pela vulnerabilidade socioeconômica da família. Então, os filhos acabam por terem que trabalhar para ajudar na renda da casa, dividindo o tempo entre escola e trabalho. Explica. Uma criança que consegue angariar algum valor acaba largando a escola, porque ele vê ali uma solução imediata. O ambiente escolar passa a perder o sentido. O trabalho tem muita influência para que um jovem deixe de frequentar a escola. Para poder trabalhar durante o dia, é comum um aluno optar pelo período noturno escolar. Porém, cansados, não conseguem acompanhar as aulas. Trabalhando o dia inteiro, esses meninos e meninas, ainda em formação física e psicológica, têm seu rendimento afetado ou deixam de frequentar a escola por cansaço, aponta Ranieri. Geralmente essas crianças não vão trabalhar em escritório, e sim em trabalhos que adultos não querem fazer e que envolve esforço físico. Gente, vamos lá, valendo um pacote de Oreo para quem acertar esse, tá? Esse daqui é especial, esse texto motivador. Todo mundo está falando causa, vocês têm certeza que é causa? Será que vocês todos vão ganhar o pacote de Oreo? Eu acho que não, hein? Ó, o tio seria uma consequência do problema para usar na frase 2, ó. O tio matou, gente. O tio ganhou o Oreo aí, ó. Ganhou a caixa sozinho, cara. Não é causa aqui, gente. Vamos ler de novo? Vamos ver de novo, ver se vocês percebem o que aconteceu, tá? O pessoal respondeu rapidinho, deu uma escorregada. O tio acertou. Vamos lá. A Célia tá rindo, né? Vamos lá, vamos ler. Eu quero ver se vocês percebem o que aconteceu. O coordenador da área de infância do Ministério Público do Trabalho, Tiago Ranieri, aponta que o trabalho infantil como uma das causas da evasão escolar. Tudo começa pela vulnerabilidade socioeconômica da família. Então, os filhos acabam por terem que trabalhar para ajudar na renda da casa, dividindo o tempo entre escola e trabalho. Uma criança que consegue angariar algum valor acaba largando a escola, porque ele vê ali uma solução imediata. O ambiente escolar passa a perder o sentido. Envia o Oreo pelo correio. Pode deixar. Quando acabar a pandemia. Vamos lá. O trabalho tem... Bom, o segundo parágrafo eu não preciso ler, tá? Já está tudo aqui. O segundo parágrafo, ele retoma o primeiro, tá? Tudo que vocês precisam tá aqui no primeiro parágrafo, tá? Nikelly, é verdade, o trabalho gera evasão escolar. Exato. Mas olha só, ele menciona uma causa aqui do trabalho infantil, sim. Qual é? Ele menciona uma causa. Não é o mais importante desse texto, tá? Esse texto realmente está tratando de uma consequência do trabalho infantil, tá? Olha só, o trabalho infantil como causa da evasão escolar. Ou seja, ao contrário, a gente não está vendo aqui uma causa do trabalho infantil. A gente está vendo que o trabalho infantil é causa de outra coisa, no caso da evasão escolar. Ó, professor, pode esclarecer para mim a diferença entre causa e consequência? Vou agorinha, tá? Deixa só o pessoal acabar de ver o texto aqui. Mas ele está falando de alguma causa aqui, gente, do trabalho infantil, que é o que nos interessa. Ó, o tio, ele menciona a causa da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade socioeconômica. Olha lá aqui, ó, Arthur, falta de renda. Olha lá, tudo começa... Olha lá, gente, atentos para a ordem temporal. Tudo começa pela vulnerabilidade socioeconômica da família, ou seja, falta de grana da família. Então, olha a ordem temporal. Os filhos acabam por terem que trabalhar, né? E depois acaba largando a escola. Então, gente, perceba a ordem que está acontecendo. Você tem primeiro a vulnerabilidade vulnerabilidade socioeconômica, tá? Aí a vulnerabilidade socioeconômica, perdão, deixa eu mudar aqui.
a vulnerabilidade socioeconômica leva a trabalho infantil. Tá? E o trabalho infantil, por sua vez, leva a evasão. Deixa eu mudar aqui de novo. Vocês percebem que tá isso assim no texto, gente? Ele primeiro vem a vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a família ser pobre. Isso causa a criança ter que trabalhar e isso leva à evasão escolar. Notem, ó, tudo começa pela vulnerabilidade socioeconômica, certo? Então, os filhos acabam por terem que trabalhar e depois acaba largando a escola, tá? Então, gente, vocês percebem que é essa ordem de causalidade. A vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a baixa renda da família, causa o trabalho infantil causa a evasão escolar. Notem, gente, que eu peguei esse texto aqui de propósito, tá? Para fazer uma dobradinha com o texto 1. No texto 1, vocês viram que uma escola ruim causa o cara ir trabalhar. Mas aqui vocês estão vendo o contrário, que ao mesmo tempo o cara trabalhar leva ele a abandonar a escola, tá entendendo? Então, na verdade, é um círculo vicioso, tá? As duas coisas meio que estão se causando mutuamente. Quer dizer, uma escola ruim leva o cara a abandonar a escola, mas ao mesmo uma escola ruim leva o cara a ir trabalhar e ao mesmo tempo o cara ir trabalhar faz ele perder o interesse na escola, tá? Perder o interesse ou ter dificuldade de acompanhar, não poder acompanhar mais a escola. Muito bem, Dona Célia fez uma pergunta que é uma dúvida de quase todos vocês. Professor, qual é a diferença entre causa e consequência? Tá, muito bem. Consequência, vamos lá, causa, tá? Basicamente é uma coisa que vem antes, tá? De um determinado problema. É aquilo que faz o problema aparecer, que causa o problema, que dá início ao problema. Quer dizer, pode ser o problema ou pode ser uma outra coisa qualquer. Tudo que é causa de alguma coisa é a razão daquela coisa, tá? Então, por exemplo, um homem está devendo dinheiro para o outro, não paga, tá entendendo? Eles saem na mão, tá entendendo? Vão brigar. Qual é a causa da briga? Pô, a causa da briga é uma dívida não paga. Notem, primeiro veio a dívida, certo? A dívida veio antes, né? O cara não pagou antes a dívida, depois eles brigaram. Então a causa, gente, geralmente vem antes da coisa que ela está causando. Qual é vamos lá, uma outra forma de você, qual é a causa em geral, uma causa biológica de um ser humano? É o pai e a mãe dele, não é? Precisou do pai e da mãe para gerar o sujeito, certo? Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer ser, não só ser humano, mas ser vivo, tem como causa também os seus genitores, os seus pais biológicos, tá entendendo? Tudo aquilo que vem antes e que é causa da existência de uma outra coisa, a gente chama de causa, tá? No caso aqui do Enem, a gente está preocupado em achar as causas do problema que o Enem dá para a gente resolver, porque a gente só vai poder resolver o problema se a gente der solução para as causas, aquilo que vem antes do problema. Muito bem, e o que é consequência? Consequência, o nome já diz, consequência. Esse sequência é a mesma raiz de seguir, tá? Ou seja, consequência é aquilo que se segue a outra coisa. Se a causa vem antes, a consequência vem depois, tá? Então aqui, por exemplo, é o que a gente viu aqui. A família é pobre, isso é causa do cara ter que ir trabalhar. Agora, e o cara ter que ir trabalhar é causa dele abandonar a escola. Mas ele abandonar a escola é consequência dele trabalhar. Ou seja, uma coisa é causa da outra que vem depois. Essa que vem depois é consequência dela. A causa é causa da consequência, a consequência é consequência da causa. Tá claro isso, gente? A causa vem antes, a consequência vem depois. Ficou claro, gente?
É assim, não tem muito segredo não, é só isso mesmo. No caso do Enem, o objetivo nosso principal é achar as causas do problema, certo? Porque é isso que vai preencher os nossos parágrafos de desenvolvimento, entendeu? A gente vai analisar as causas do problema e isso é o mais importante da nossa redação. Dito isso, pergunto para vocês, tá? Então, esse texto 3 que a gente acabou de ver é uma consequência do problema. Em que parte da redação pode entrar isso? Ou seja, essa informação de que se o trabalho infantil é causa da evasão escolar, ou seja, a criançada que é obrigada a ir trabalhar acaba abandonando a escola. A gente viu que isso é uma consequência, tá, do nosso problema do trabalho infantil. Onde que isso pode entrar na nossa redação? Falta de renda de família causa trabalho precoce e o trabalho precoce causa o abandono da escola. Sim, e você pode falar de outra forma. O abandono da escola é consequência do trabalho precoce e o trabalho precoce é consequência da falta de renda familiar. Entendeu? Ana Clara, bem-vinda. Arthur Said, desenvolvimento. Não. Vamos lá. A gente já acabou de ver que a evasão escolar é consequência do nosso problema. Qual é o nosso problema? Trabalho infantil. Tá? A gente já viu que o trabalho infantil pode ter essa consequência triste. As crianças que abandonam a escola. Onde que essa informação pode entrar na nossa redação, gente? Willa Rodrigues, Aline, sejam bem-vindas. Estamos analisando os textos motivadores do tema que nós estamos trabalhando no grupo da mentoria dessa semana. Trabalho infantil no Brasil. Frase 2, tio. Alguém concorda com o tio? Em qual frase da redação entra a informação desse texto número 3 que a gente acabou de ver? Só Emanuel que vai responder, mais ninguém? Tá todo mundo com medo, ressabiado? Jamine, 2. Yuri, na tese entra o problema, tá? Na tese a gente vai mencionar o quê? Na tese, gente, na frase 3. O problema e as causas dele. As causas, a gente já viu algumas. Vocês vão decidir o que vocês vão falar. Mas, em suma, na frase 3 é problema e causas. Tá? Onde que entra na redação consequências do problema? Frase 5, Raquel, não. Frase 5 é a discriminação do primeiro grupo de causas, tá? É onde você vai falar, ó, as causas do primeiro grupo são essa e essa, não é ali não. Niquele, frase 2. Vinícius, frase 2, consequência do problema, sim. Frase 2, gente, por que frase 2? Tá? Por que frase 2? Porque, lembrem, em algumas redações, ó, pergunta da Kirst, em algumas redações a gente começa falando do bem e em seguida a gente fala a importância do bem. Ou em outras redações a gente pode começar falando do problema e da importância, né? Importância, ou seja, da gravidade do problema. Gente, essa é uma excelente forma de falar da gravidade do problema, você falar das consequências do problema. Certo? Por que o trabalho infantil é um problema? Por que a gente deve se preocupar com ele? Por que ele é uma coisa séria? Você vai falar, olha, porque as crianças que trabalham acabam saindo da escola. Entendeu? O trabalho infantil aumenta a evasão escolar. É uma frase perfeita para a segunda frase da redação. Vocês estão entendendo? Na segunda frase da redação, se eu começar falando do problema, na segunda frase eu vou falar por que aquele problema é um problema, por que ele é grave. Então, se eu tenho a consequência do problema, é perfeito. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, o barato disso tudo aqui, tá? Dessa aula dos textos motivadores, tá todo mundo, vocês estão entendendo bem os textos motivadores, tá? E assim, eu estou mostrando para vocês que com a prática aqui no método, você não só entende melhor os textos motivadores, como você já vê, você já identifica
em que parte da redação aquilo vai entrar, entendeu? Pô, isso aqui é tal coisa, isso aqui eu posso usar na frase um, ou não, eu posso usar na 2, ou posso usar aqui, ou posso usar ali, entendeu, gente? Esse é o barato, entendeu? Você já ter tudo organizadinho na tua cabeça. Ler o texto e na mesma hora já saber para onde mandar ele. Não é um barato, gente? Vamos para o último texto motivador, número 4, mesma coisa. Vocês vão ler, tá? E vão me dizer se ele está se referindo ao problema, ao bem, à causa do problema ou uma solução possível. Vamos ler? O levantamento do PNAD mostra que a maior parte dos casos de trabalho infantil registrado no país está associada às atividades agrícolas. Margarete Matos, procuradora do Ministério Público do Trabalho do Paraná, aponta para a necessidade de ampliar a reflexão sobre esses casos, já que resultam dos aspectos ligados ao modo de produção e à exploração do trabalho na agricultura familiar. Segundo ela, muitas famílias assinam contratos com indústrias agrárias que estabelecem uma produtividade mínima. No entanto, na maior parte das vezes, um casal de trabalhadores rurais não consegue atingir a meta sem a ajuda do trabalho dos filhos, nem recebe um valor suficiente para pagar por mais mão de obra adulta. É um sistema extremamente perverso, porque é de extrema exploração, não só de crianças e adolescentes, como também de adultos, avalia. Também não é incomum que se alegue a falta de conhecimento de uma grande rede de roupas acerca da origem da matéria-prima ou mesmo das peças que a marca comercializa. Contudo, perguntas são imperativas. A marca não deve saber a origem do seu produto? Não deve se responsabilizar pelo produto sobre o qual lucra? Onde está o dever de vigilância? Uma coisa é fato, se a marca paga um valor irrisório por uma peça de roupa, ela certamente poderia deduzir as condições de trabalho de quem fabricou aquela roupa. E aí, Nikele, exploração, Jefferson, causa... Pais não conseguem atingir a meta, isso causa o uso dos filhos para atingir a mesma. Power, grande Power, seja muito bem-vindo, querido. Que bom que você está aqui. Causa. O que mais, gente? O que vocês estão achando que é? Algumas pessoas falaram aí, eu não vi a resposta de todos. Problema, bem, causa ou solução, gente, esse texto. E aí, quem dá mais, quem dá mais? Stefane, causa. Quem mais, gente? Quem mais? Arthur, causa. É causa, né, gente? Tranquilamente causa. Ele está mostrando o quê? Ele está falando sobre duas indústrias, tá? Por um lado, aqui, ó, a indústria agrícola, né? Indústrias agrárias, e por outro lado ele está falando que de indústria têxtil, tá? Ele está falando de dois tipos de indústria, indústria agrária e indústria têxtil, que num caso ou no outro, tá entendendo? A cadeia de produção em algum momento explora trabalho infantil. No primeiro caso aqui, né? Ele está explicando aqui indústrias agrárias que estabelecem produtividade mínima e assim, lá o trabalhador rural, ele, a esposa dele, assim, são metas muito difíceis de atender, ele não tem dinheiro também para pagar, né, funcionário, ele acaba usando os filhos, quer dizer, em suma, a indústria talvez até teria condição de saber, né, quer dizer, em suma, se aquilo que eles estão pagando é suficiente, né, para as pessoas trabalharem por si só, tal, quer dizer, sem a ajuda de criança, etc, tá entendendo? Mas em suma, não estão fiscalizando isso, né? E a outra coisa, né, que fala nesse parágrafo aqui é de redes de roupas, né, de artigos têxteis, etc, que também, né, tem crianças que trabalham em algum ponto, né, da produção,
ou da colheita, ou da confecção do tecido, ou em algum momento, né? E, em suma, eles pagam também tão pouco pelas peças que eles compram que também eles deveriam ter algum tipo de vigilância para saber se crianças estão sendo usadas, né, nesse trabalho ou não, em suma. Então, ele está falando nesse texto aqui de diferentes indústrias que acabam não propositalmente, tá? Não é que eles não contratam diretamente crianças, tá? Notem bem. Eles não estão contratando diretamente o trabalho infantil, mas eles estão fazendo vista grossa, quer dizer, eles estão estabelecendo, né, um regime de trabalho, uma remuneração, né, para os trabalhadores às vezes tão baixa que acaba isso tá obrigando as pessoas a empregar os filhos, etc. Tá entendendo? E essas indústrias estão fazendo vista grossa para isso, tá entendendo? Fingindo que não estão vendo, quer dizer, eles não empregam trabalho infantil, mas acabam estimulando o emprego de trabalho infantil. Então, é uma causa, evidentemente, é uma